Nossa aula de número 3 chama-se o propósito profético. Esse é o nosso tema. A palavra de Deus, ela nos traz a sabedoria de Deus, a verdade de Deus. E Isaías 55, verso 11, diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Nós estamos desafiados pelo Espírito de Deus a compreender esse funcionamento de Deus, de sua palavra, de quem Ele é, como é que Ele lida com isso. E quando Ele libera uma palavra e o propósito daquela palavra, como isso é tão planejado, preparado, e Ele envia aquela palavra e aquela palavra vai executar algo que está no seu coração, que está no centro da sua vontade. Que coisa fantástica a maneira como quem o Senhor é e a maneira como Ele trabalha, né? Voltando também a Efésios, no capítulo 3, verso 10 e 11, como já lemos outra vez, mas diz assim: a intenção dessa graça revelada em Cristo era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestes, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando nós estamos falando do profético, nós não podemos falar só daquilo que, infelizmente, tem estado na nossa cultura, o eis que te digo. O profético vai muito além disso, de alguém que está recebendo algumas coisas em sua casa, ou mesmo nas reuniões da igreja, mas o desejo de Deus é que haja um entendimento maior a respeito disso. O profético, ele mesmo tem a ver com entendimento com esse lugar espiritual, com a extensão do propósito de Deus, com a visão do reino de Deus, tem a ver com ânimo, com transformação, com batalha, com guerra, com manifestações visíveis do poder e da sabedoria de Deus, com pessoas que têm entendimento do seu propósito e da missão, com pessoas capacitadas ou sendo capacitadas e habilitadas, que são conhecedores do seu tempo, da sua aliança, do seu potencial e do seu poder. Então, quando a gente fala no profético, nós falamos de tudo isso, não é? Visão, guerra, manifestações de poder, sabedoria, conhecimento do seu propósito, sendo capacitado e sendo habilitado, conhece o tempo, conhece sobre a aliança, conhece seu potencial e o seu poder. Então eu oro que o Espírito Santo hoje abra os seus olhos para você ver muito além e possa ver o propósito profético que você carrega e também entender o propósito profético na vida da igreja e tudo que se manifesta do reino de Deus e o seu propósito profético. Então, para entender esse propósito profético e tudo aquilo que Deus está fazendo, é necessário primeiro poder entender o teu propósito pessoal, Por que Deus fez você? O que Deus colocou aí dentro de você? Por que você existe? Por que você é necessário nesse tempo agora? Você que nasceu e está vivendo esse tempo. Por que você é necessário nesse tempo? Você deve ter clareza disso. E tudo aquilo que Deus estabeleceu para abençoar a tua vida e abençoar outros através da tua vida. O conhecimento de todas as profecias a teu respeito. Você já fez uma lista aí das profecias a teu respeito? O que Deus já disse a teu respeito?
diante dele, buscando sua face intencionalmente, o que ele te disse, o que foi confirmado por outros profetas, por outros homens e mulheres de Deus, o que ele já disse e se confirmou várias vezes. Então, esse propósito pessoal é importante que você conheça. E eu oro e desafio você para que busque isso, se dedique a isso. Isso é muito importante. Eu estou com você hoje aqui por causa disso. Eu estou orando que esse baú de tesouros pessoais sejam abertos na tua vida e você saia de uma posição passiva e abrace intencionalmente o que está aí dentro desse baú como um buscador, como alguém que se importa com o que Deus diz, com o que Deus planejou, e para de viver essa vida passiva, como uma vítima do que aconteceu, as feridas. Encerra esse velho ciclo e vamos para um novo ciclo. Profetizo esse novo ciclo sobre a tua vida, onde você vai entender o teu propósito e você vai trabalhar isso, você vai relacionar o que Deus já disse, vai buscar confirmações do que Deus já disse, para que você possa operar dentro disso. Então, a Bíblia nos ensina tudo que Deus diz, ou mesmo Ele faz, Ele manifesta um propósito. Tudo que Deus diz, ou mesmo tudo que Deus faz, Ele manifesta um propósito. Ele tem uma razão, Ele tem um desenho, um plano preparado. Isso quer dizer que todo o profético tem um propósito. Todo o ministério profético tem um propósito. E toda pessoa tem um propósito. E todo o trabalho profético da vida da igreja tem um propósito. Deus não envia a sua palavra por acaso. É nesse tempo onde a igreja ela se prepara, ela é um povo que se deixa ensinar, é um povo que se deixa equipar os santos para a obra do ministério. Os 5 ministérios trabalham em equipar os santos. Então nós precisamos dos 5 ministérios, nós precisamos ser equipados, nós precisamos do povo profético, nós precisamos dos homens e mulheres que têm o ofício profético, nós precisamos dos homens e mulheres que têm dons proféticos e podem atuar hoje, eles são necessários. Então há um amadurecimento, o Espírito Santo está chamando para esse amadurecimento, eu profetizo amadurecimento sobre sua vida, daquilo que Deus já te deu profeticamente. Então você vai crescer dentro disso e pode crescer. Use favor e graça disponível para crescer, porque Deus não envia a sua palavra por acaso, não é? Ele quer que a sua herança se levante. Nós somos o seu povo, sua herança deve se levantar e se posicionar. E ainda mais, nós temos uma herança. Já não é mais só uma promessa, mas uma palavra enviada, é uma palavra que foi dita, que foi declarada, é uma palavra que expressa a vontade de Deus, que faz o que Ele quer, que cumpre o seu propósito. Então, hoje aqui, fazendo esse treinamento, você está dizendo, eu quero ser habilitado, e fazer o treinamento significa ser habilitado para liberar a palavra, declarar a palavra, expressar a vontade de Deus, expressar o que Ele quer, não é? E cumprir o seu propósito. É isso que deve arder no seu coração. E eu oro agora e compartilho contigo esse arder no coração, que o teu coração fique incendiado pelo Espírito de Deus para realmente viver isso, para experimentar isso, né? Então, que a unção do Espírito de Deus, que traz a paixão de Cristo, esteja agora sobre você, você aí mesmo, seja tomado por essa glória agora mesmo, seu coração comece a arder e seus olhos sejam abertos para ver o futuro que Deus quer usar você, trabalhar você, enquanto Ele vai habilitando você agora, e você já pode ver o que vai ser no futuro, como Ele fez com os discípulos, habilitando-os, equipando-os, para que eles pudessem sair e dizer, fomos treinados, fomos capacitados, fomos provados. E lembre-se disso, nesse período é um período de testes. E saiba responder aos testes de amadurecimento que Deus está enviando à sua vida. Como alguém que está sendo equipado para um propósito profético, você deve entender que provas estão vindo. Então não estranhe o que vai acontecer, mas diga, Senhor, como
é que tu queres que eu reaja aqui agora. Peça essa inteligência para o Senhor de todos os testes que você vai passar e se posicione corretamente nesses testes. Muito bem. Então, no propósito profético, devemos discernir que estamos vivendo tempos de restauração e de restituição, não é? Esse tempo de restituição por causa de Cristo, Cristo é aquele que está restaurando todas as coisas. O estabelecimento do reino de Deus em nossas cidades fala de um povo que não está se entregando à destruição e à ruína, mas está dizendo, olha, estamos caminhando para a plenitude dos tempos, conforme Paulo fala em Efésios, e nessa plenitude dos tempos é um lugar onde Cristo vai estar central, no centro, governando a partir de Jerusalém, e nós chamamos de milênio, mas antes disso outros fatos vão acontecer. Por exemplo, a volta dele como rei, todo olho vai ver. E então os julgamentos que já teriam começado vão continuar e vamos ter o tempo da plenitude dos tempos que a Escritura fala. Mas devemos entender mais do que nunca qual é o propósito do profético ser levantado nesse tempo. Por que Deus nos quer atuando profeticamente? Por que o ofício profético é importante nesse tempo? Por que dons proféticos são importantes na vida da igreja para cumprir a missão que ela recebeu? Então, por que haveria tanta necessidade do ministério profético, do ofício profético e de pessoas atuando assim no meio das cidades e nações hoje? Se a gente entender a importância de caminharmos em nosso tempo, trazendo a luz do Senhor, nós devemos compreender que a maior ênfase do ministério profético nesse tempo será de revelar Cristo para a vida das pessoas. Revelar Cristo para a vida das pessoas. Os homens, nós não devemos, e não se distraia nisso, em apenas responder às suas necessidades imediatas, mas apontar Cristo como o Senhor, Salvador e Senhor, apontar como o líder que esses homens precisam, essas mulheres, as crianças, os adolescentes, eles precisam conhecer Cristo. Eu oro que sobre você, como já falei nos outros cursos, tenha uma paixão por Cristo, dedique-se a conhecer Cristo, porque o principal trabalho do ministério profético nesse tempo será de revelar Cristo na vida das pessoas, para que as pessoas o conheçam. Efésios, no capítulo 3, versos 4 e 5, diz assim: Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, Paulo falando, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Sabe, quando essa palavra é dita, ele está dizendo que nesse tempo esse conhecimento está disponível. Antes, as outras gerações passadas, os homens não podiam conhecer Cristo, mas agora sim, agora é possível conhecer Cristo. Então é importante saber que o que Deus está fazendo nesse momento é fazer Cristo conhecido dos homens. E nós, o seu corpo, nós estamos aqui para isso, para que realmente os homens tenham acesso a Cristo. Então, desde a sua criação, Deus teve o desejo de se comunicar com essa criação, de expressar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Ele sempre desejou isso. Lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, Paulo fala a respeito disso. Ele quer que os homens saibam a sua vontade. Se os homens vão rejeitá-la, se os homens vão abraçá-la, se os homens vão acreditar profundamente, crer profundamente, isso é uma outra coisa, é uma decisão dos homens. Mas nós, o seu corpo, estamos sendo chamados para expressar essa boa vontade, comunicar essa boa vontade, deixar disponível essa boa vontade. Jesus mesmo, ele conhecia o propósito dele e por esse motivo ele cumpriu a sua missão de uma maneira bem efetiva. Ele cumpriu o seu propósito. Jesus cumpriu o seu propósito. Isso é muito poderoso, porque você pode olhar para a vida de Jesus e perceber isso. Mas não só Jesus. Nós entendemos que Deus sempre atuou na história
dando propósitos aos homens. Por exemplo, o próprio homem, Adão, lá no Éden. Qual foi o propósito de Adão? Foi manifestar a glória e a autoridade de Deus nesta terra e ser ali o representante do Deus vivo. Esse era o propósito de Deus para Adão. Então ele criou Adão para cumprir esse propósito. E havia, portanto, um plano de Deus com Adão. E um propósito foi colocado dentro dele. E ele começou a responder a esse propósito. Ele cumpriu esse propósito em parte. Até que um dia ele se afastou e caiu, o homem caiu, se afastou do plano original do Senhor. Mas ele foi feito com um propósito, assim como você e eu fomos feitos com um propósito. Outro exemplo é Abraão. Qual foi o propósito colocado por Deus dentro de Abraão? De manifestar o povo de Deus através de Israel. Manifestar o povo de Deus através de Israel. E os governadores de Deus, conforme diz Gênesis 22, 17, nós encontramos ali um sonho antigo de Deus, parte do seu plano, de que esse povo estivesse na história e fosse o povo dele que iria trazer governo, trazer influência, ia trazer alinhamento para as nações, direção, e iria manifestar o próprio coração de Deus para as nações. Então Abraão carregava isso. O propósito de Abraão foi manifestar esse povo. Então Abraão, Isaac e Jacó foram os pais, e esses pais da nação de Israel e também nossos pais na fé foram exatamente esses primeiros que manifestaram esse propósito, mas especificamente isso foi dado a Abraão e ele procurou desenvolver isso, começando isso com 75 anos. Então não importa quando você tem compreensão disso, mas a palavra de Deus te acha e ela vai revelar esse propósito. Então, que a palavra de Deus te ache hoje e incendeie teu coração, fazendo você conhecer o seu propósito pessoal e desenvolver esse propósito. Outro exemplo foi Abraão, ou Moisés. Vimos Adão, vimos Abraão e agora Moisés. Moisés, um profeta de Deus, um libertador. O propósito dele era esse, libertar um povo e estabelecer um governo dessa nação. Ele foi para o Egito com a mensagem libertadora de Deus, tirou de lá uma etnia e fez esse povo. Aliás, Israel entrou como uma etnia, Jacó, e aí o Senhor tira ele e estabelece um povo no meio do deserto. Estabeleceu um governo, estabeleceu princípios, valores, estabeleceu um funcionamento governamental, estabeleceu aquilo que estava no coração dele e preparou um auxiliar, que foi Josué, o homem de conquista. Esse é outro exemplo. Josué, um homem de propósito. Josué, o propósito dele foi a conquista, foi a vida plena já dentro da terra de herança. E esse conquistador foi preparado dentro da tenda da presença de Deus na época de Moisés, e olhando e observando o exemplo da liderança de Moisés, ele viveu essa segunda etapa, mas ele tinha esse propósito. Ele era um conquistador, ele ia entrar na terra dos gigantes, ia vencer os gigantes, ele era um homem de espírito excelente e foi equipado e chamado à existência para isso e procurou cumprir o seu propósito. Outro exemplo, Samuel. Samuel, esse que foi um juiz, mas também um profeta, ele foi colocado pelo Senhor para essa transição de um povo tribal para o reino. Então Deus estava estabelecendo o seu povo como um reino. E ele levanta Samuel para ser esse que iria ungir os reis. Ele ungiu Saul e depois ungiu Davi. Ele achou Davi e ungiu, porque Deus mostrou a Samuel quem era Davi e qual o propósito de Deus para Davi. Mas Samuel foi esse homem que se posicionou desde cedo, sendo ensinado na casa do Senhor para viver um propósito que era de levantar reis. Esse era o propósito dele. Outro exemplo foi o próprio Davi. Qual foi o propósito de Davi?
não somente ser um rei em Israel, mas de estabelecer a presença de Deus no meio do seu povo. Então, Davi foi esse homem que se dedicou a praticar a presença de Deus. Ele é uma grande referência da prática da presença de Deus e ele organizou o povo para praticar a presença e de como viver na presença. E ele organizou o tabernáculo de Davi, que depois o próprio Deus fala que será restabelecido, restaurado nos nossos dias, porque a presença liderava tudo. Deus estava no meio do seu povo liderando tudo, porque Deus sempre quis estar no meio do seu povo. E Davi foi o homem que entendeu isso e procurou cumprir isso com suas dificuldades, com suas falhas, mas ele perseguiu esse alvo até que os seus dias se encerraram. Outro exemplo, Elias. Qual foi o propósito de Elias? Restaurar a verdadeira adoração para influenciar a manifestação de uma verdadeira autoridade de Deus no meio do povo de Deus. Elias trabalhou firme contra a idolatria. Ele confrontou toda a estrutura de idolatria, mas no tempo certo ele se posicionou para restaurar a adoração verdadeira, o altar de Deus, e ali influenciar essa manifestação de uma autoridade verdadeira de Deus através do seu povo. Foi um trabalho profundo no meio de uma geração corrupta, que deu muito trabalho para Deus, mas Elias procurou cumprir o seu propósito. Ele nasceu para fazer aquilo. Eliseu, outro exemplo. Qual foi o propósito de Eliseu? Estabelecer e levantar reis, e desenvolveu uma dupla unção. Ele fez isso. Por que ele fez isso? Porque o Senhor colocou isso dentro dele e ele perseguiu com um foco de estabelecer reis e de manifestar essa dupla unção. E finalmente, João Batista, o último exemplo que eu queria citar, ele preparou um povo bem disposto, trouxe a identidade de volta de preparador de caminho. E aí ele chamou homens para estarem com ele e chamou para arrependimento, pregou o arrependimento, a preparação do caminho como um chamado para arrependimento. E ele desenvolveu isso, ele se focou nisso, se dedicou a isso. Você me entende? O propósito profético tem que ser expresso de uma forma visível. A vontade de Deus. A vontade de Deus vai ser manifesta de forma visível e clara na vida de alguém. Foi assim com esses homens. O desejo de Deus foi manifesto. Tudo o que era a vontade de Deus, tudo o que ele queria, foi feito, foi estabelecido. Não a vontade desses homens. Eles tiveram crises, eles tiveram conflitos, mas eles procuraram se concentrar na vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Então, cada vez que Deus se move profeticamente, e ele faz com um propósito determinado, específico. O propósito profético, ele revela a identidade, ele ativa uma missão específica no corpo de Cristo. E a autoridade de Deus será manifesta na tua missão. A tua autoridade será conforme a tua missão. Então, o povo profético traz à igreja esse lugar de expressão máxima, de entendimento da perfeita vontade de Deus e manifestação dessa perfeita vontade de Deus. Então, o povo profético manifesta uma igreja que ouve o Senhor, que é dependente da sua palavra, e não de pessoas, não de estruturas humanas, e sim da vontade de Deus. Então, eu quero chamar você para decretar sobre sua vida: sou uma pessoa de propósito, que manifesta o propósito de Deus para minha família, para minha igreja, ou a igreja da cidade, a cidade e a nação. Que esse decreto se estabeleça e cresça, se desenvolva na tua vida e você tenha esse compromisso de viver o propósito de Deus para a sua vida. Seja ativado, eu chamo para fora na tua vida, se você ainda não tem clareza, eu chamo para fora na tua vida e que apareça
o propósito que você carrega em Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.